O lago Gongnamji é o lago palaciano mais antigo da Coreia atualmente conhecido. Não só o seu histórico de construção é claramente conhecido, mas também é uma relíquia importante que fornece um vislumbre do paisagismo de Baekje, tecnologia e o nível da cultura taoísta. Em particular, disse que as técnicas paisagísticas de a Lagoa Gongnamji tornou-se conhecido no Japão e se tornou a origem do japonês paisagismo paisagístico, conforme confirmado em Nihon Shoki. Embora o tamanho e a estrutura exata da Lagoa Gongnamji não foram revelados, espera-se que, dependendo dos resultados de futuras escavações, se tornará um site padrão para pesquisas sobre paisagem e história no leste asiático. Buyeol era a capital de Baekje, um dos antigos estados da Coreia. Apresentarei a você o sistema social de Buyeol na Coreia. Na época do casamento, havia o costume de enviar vacas e cavalos da casa do noivo até a casa da noiva como dinheiro do casamento. Além disso, o adultério era estritamente proibido. E se um homem e uma mulher cometeram adultério ou se sua esposa estivesse com ciúmes, ela era morta. Em particular, era considerado ruim ver a esposa com ciúmes. Então ela foi morta e seu corpo foi jogado em uma montanha a apodrecer. Se uma mulher morta quisesse levar o corpo da filha da casa dos pais, ela teve que mandar uma vaca e um cavalo para a casa do homem, o que equivalia a devolver o dinheiro do casamento. Além disso, como em Goguryeo, havia um costume chamado Jeonsanshilsu, para onde o irmão mais novo leva a esposa de sua irmã como sua esposa quando o irmão mais velho morrer. Como a maioria das leis sociais de Goguryeo são semelhantes às Busin, presume-se que as leis sociais de Goguryeo também foram tomadas de Buyeol. Disse que depois de terminada a colheita, uma cerimônia de rito ancestral chamada Yeonggo foi realizada onde os ritos ancestrais eram oferecidos aos céus e beber, cantar e dançar eram apreciados. Portanto, é frequentemente mencionado junto com Goguryeo, aliado e Mucheon de Dongye. No entanto, Yeonggo continuou sendo um festival de caça para nômades povos, e ao contrário de Yeongyeong ou Mucheon, foi realizado em dezembro, não em outubro. Existia um sistema escravista. A maioria dos postos estava ocupada por escravos. Os escravos enterrados não eram apenas prisioneiros de guerra, mas também escravos penais e escravos por dívida. Portanto, presume-se que se a compensação não foi possível, eles foram feitos escravos. De acordo com as leis de Buyeol, assassinos foram mortos e suas famílias tornaram-se escravas. E se alguém roubou algo de outra pessoa, eles tiveram que pagar 12 vezes a indenização. Esta compensação de 12 vezes foi a mesma para Goguryeo. Buyeol era a capital de Baekje, um dos antigos estados da Coreia. Apresentarei a você o sistema político de Buyeol na Coreia. Buyeol era um país com organizações avançadas e sistemas, incluindo palácios, castelos, armazéns e prisões. A política é uma política aristocrática, e a classe dominante inclui o monarca, o rei e as famílias nomeadas depois do gado sob eles, como o Maga, família dos cavalos, a família U, a família Gil e a família Gu, e o Daesa. Havia cargos oficiais para nobres, como mensageiro. Em relação aos nomes dos cargos governamentais, há críticas em Manchurianiugo de que os nomes de gado foi incluído nos nomes dos cargos do governo devido à ignorância entre os chineses. Além disso, a região foi dividida em 4 distritos principais,
ou regiões chamadas Sachudo, também conhecido como Sagado. E imperadores como Mark e Uga assumiram cada um o comando de uma parte de cada região. As áreas maiores da ilha Sachu tinham milhares de famílias, e as menores tinham centenas de famílias. A classe governada, o povo, era chamada de gente de classe baixa. E eles foram tratados como escravos porque tinham que carregar vários fornecimentos de mão de obra e suprimentos para a classe dominante. Eles não participaram diretamente durante a guerra, mas eram responsáveis pelo fornecimento de alimentos e transporte materiais. Naquela época, os nobres eram o centro e reuniam as pessoas comuns com armas equipadas em cada casa para participar da guerra. Omin eram pessoas ricas da classe baixa que tinham algum grau de poder próprio e eram uma classe semelhante aos alabardeiros da Inglaterra. A julgar por isto, Baio parece ter sido um feudal sociedade.